Assunção de Moisés. Então, só um instantinho. Agora desceu. Seguindo, Assunção de Moisés. Ainda bem que você trouxe 2 copos, hein? Trata-se de uma obra judaica composta que data do começo do século I ou século I depois de Cristo. Obrigado, Delcio, por estar assistindo a aula no Facebook, tá bom? Em relação à questão aqui que data do começo do primeiro século depois de Cristo, do século I, século I, e que provavelmente teve um original hebraico. Contém um discurso que supostamente Moisés fez a Josué, contendo relatos da morte do legislador e sua assunção ao céu. Os manuscritos, vamos lá, só existe um manuscrito, palimpsesto escrito em latim, do século V depois de Cristo. Foi descoberto na Biblioteca Ambrosiana, e publicado por A.M. Seriani no ano de 1861. Parte do texto é indecifrável e grande parte está corrompido. Há evidências de que o texto em latim foi tradução do grego, e este, por sua vez, foi a tradução do hebraico. Há expressões idiomáticas hebraicas que sobreviveram até mesmo nessa tradução latina da tradução grega. Vamos pensar na unidade. As listas dos livros apócrifos apresentam o testamento de Moisés, seguido pela Assunção de Moisés. Citações de antigos escritores certamente indicam que originalmente eram 2 obras distintas, mas que com o tempo passaram a ser editadas juntamente, ou seja, o Testamento de Moisés e a Assunção de Moisés. O Testamento é representado por manuscritos latinos e a Assunção é representada em citações dos pais da igreja. A obra composta atualmente é chamada de Assunção. Seguindo aqui, o autor. Nenhum indivíduo particular pode ser nomeado como autor, mas a obra revela um tanto da personalidade do mesmo. Parece que ele era fariseu. Fala com severidade contra os saduceus. Olha a análise do discurso, viu? Ele fala com severidade sobre contra os saduceus e aguarda o reino teocrático sobre a terra. Não era um zelote, porquanto fez silêncio sobre o movimento dos macabeus. O fato de que ele demonstra interesse pelo futuro do templo e seus holocaustos mostra que ele não era um essênio, os quais se tinham separado da corrente central do judaísmo. Tanto que alguns até acham que João Batista era essênio, pelo fato de se distanciar do ambiente, inclusive religioso. O autor exalta o ideal das antigas tradições, a par de uma atitude de resignação, entregando a sua causa aos cidadãos, aos cuidados de Deus. Vamos lá, a data. Em Assunção, capítulo 6, versículo 6, tem-se a impressão de que Herodes já havia falecido. E em 6, versículo 7, o autor antecipa que seus filhos, Filipe e Antipas, haveriam de reinar por curtos períodos. Mas na realidade, eles reinaram por longo tempo. Isso mostra que a obra deve ter sido escrita antes de 30 depois de Cristo. Porque se ele fez uma afirmação, é como se alguém falasse assim: Bolsonaro não passa de 2 anos. Calma, bolsonaristas, eu só estou fazendo uma hipótese. Percebeu a reação, viu? Tá vendo? Antes que alguém pense, professor exagerou, exagerei não, viu? Aí nesse caso, ele não dura 2 anos. Hipótese. Isso, hipótese, olha aí, uma reação. E aí nesse caso, para eu falar que ele não dura 2 anos, se ele passa de 2 anos, então, quando eu disse isso, eu disse quando? Antes dos 2 anos. Porque senão,
eu teria que falar, ele não vai se reeleger. Entende essa volta aí? Tá certo? E tô lembrando, quando eu fui dar uma aula na antiga igreja da Neuci, o pessoal, os bolsonaristas, me chamavam de, acho que é melancia que falam, né? Que é o cara, olha só como é que eles sabem, né? É o cara que é verde por fora e vermelho por dentro. Oxi, meu Deus do céu! Vai entender esse negócio, né? E aí, por exemplo, voltando para cá, o que a gente vai observar aqui? Que ele faz algumas afirmações sobre, né, os descendentes de Herodes, que ele só pode ter escrito, né, depois de Herodes e antes dos seus herdeiros concluírem o governo. Ponto. Continuando o nosso raciocínio, deixa eu ver aqui. Arquelau foi o único filho que reinou por menos tempo que seu pai, visto que ele foi deposto no ano 6 depois de Cristo. É provável que o livro tenha sido escrito antes desse acontecimento, visto que não reflete ter conhecimento do evento. Conteúdo. Os manuscritos latinos têm 12 capítulos, que devem ser divididos de acordo com o assunto tratado, como segue. A. Moisés nomeia Josué, que haveria de liderar o povo de Israel até a terra prometida, onde eles cairiam na idolatria. Capítulos 1 e 2. B. Um rei do Oriente haveria de destruir Jerusalém e impor um cativeiro de 70 anos, do qual poucos judeus retornariam. Capítulo 3 e 4. C. Maus sacerdotes e reis surgiriam, culminando no reinado de um tirano por 34 anos. Capítulo 5 e 6. Herodes é esse tirano. D. Seguir-se-ia um período agitado, envolvendo impiedade, perseguições, etc., durante o qual um herói, Taxo, preferiria a morte a ver a corrupção da lei. Finalmente, Deus faria uma intervenção, fazendo sobrevir o julgamento, e os justos seriam recompensados com a consequente restauração e bênção de Israel de maneira singular. Capítulos 7 a 12. Vamos agora para a teologia da obra. Seguindo aqui, o autor não demonstra qualquer afinidade com o legalismo rabínico, mas baseava-se solidamente nos ideais do Antigo Testamento, exibindo o conteúdo de responsabilidade moral alicerçada sobre o pacto com Deus. Não há qualquer esperança messiânica no livro. Talvez o autor rejeitasse a ideia de um Messias político e guerreiro, pelo que simplesmente não incluiu tal conceito em sua obra. O reino pelo qual ele esperava seria inaugurado mediante o arrependimento e a intervenção divina. Moisés era o homem especialmente enviado por Deus, enquanto esteve na terra, mas, mesmo tendo morrido, continuava sua obra no mundo espiritual. 7. Influência sobre o Novo Testamento. Com base em citações feitas por Gelásio de Císico, no século V d.C., e outras citações patrísticas, torna-se claro que a obra original, aludida à crônica sobre a disputa entre Miguel e Satanás, que você vai ver isso lá, né? Não sei se você percebe no Novo Testamento, que há uma disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, e Moisés fala o quê? Miguel fala, o Senhor te repreenda. Olha de onde vem a parada aí. Seguindo aqui, vamos lá. E aí nisso, o que é aludido em Judas 9, Judas também reflete algo do testamento de Moisés, capítulo 7, versículo 7 e 9, e capítulo 5, versículo 5. Alguns estudiosos têm rejeitado a canonicidade de Judas, porquanto ali é utilizado este material pseudepígrafo, né? Orígenes afirma especificamente que Judas empregou a Assunção nesse ponto de seu livro. Também parece haver uma alusão à Assunção no trecho de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que seria a Assunção de Moisés, capítulo 7, versículo 5, versículo 8, e também em Atos, capítulo 7, versículo 36, que poderia aludir à Assunção de Moisés, capítulo 3, versículo 11. E aí é claro que de repente alguém pode pensar o seguinte:
O livro não pode ser canônico, porque cita uma obra que a gente não considera canônica, digamos. Bem, a questão da canonicidade é se o autor ele foi movido por Deus para escrever um texto que é inspirado. O modo que esse texto é escrito, isso Deus deu liberdade aos escritores. O texto é inspirado, o autor não, de acordo com Norman Geisler. E aí, qual é a situação? O autor ele é movido, ele é impelido, Deus de certa forma o desperta, mas isso pode se dar por meio da pesquisa, como Lucas faz. Todo mundo escreveu sobre Jesus, vou escrever também. Então, olha aí, meu querido Teófilo, isso, meu querido Teófilo, a situação é a seguinte, no tocante, e aí vai. E aí, por exemplo, calma, não é você não, Ana Paula, os bolsonaristas. E aí, nesse caso, em relação a lulista, ninguém se atreveu não, né? Então tá bom. Aí, nesse caso, em relação... Não tem não? Tá bom. Aí, em relação a esse caso, eu não sei se dá para observar que, assim, o homem é movido, o texto é inspirado. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. E aí, o que faz ela ser inspirada não é necessariamente o texto em si, mas é a inspiração. Se o texto é em forma, como é que eu posso dizer? Prosa, verso, se é narrativa, se é epístola, isso tanto faz. Se de repente foi produto de pesquisa, ou se é no desenvolvimento homilético, como parece que é o caso da carta aos Hebreus, isso tanto faz. E quando você prega, por exemplo, você não faz citações? Você vai fazer, o próprio apóstolo Paulo fala, como disse o poeta, né, ventres preguiçosos, a citação de, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então a gente vai ver que assim, é comum isso, claro, né, nem todo mundo é igual o pastor Roberlan pregando, né? Por exemplo, eu estava falando sobre a importância, né, ontem, né, legal, você quer passar uma semana nas praias de Jericoacoara, bacana, isso é nobre, é bonito, só que para você passar essas férias lá, você precisa de quê? Aí a igreja, dinheiro. Então, já que precisa de dinheiro, você tem que fazer dinheiro, não confundir isso com imprimir, xerocar, nada dessas coisas. Então, acontece, você tem que fazer dinheiro, para quê? Depois passar aquele final de semana de rei, depois você volta para a vida, né, do trem, metrô, esses negócios. Aí o que acontece? Mas naquele lá você compra aquele peixe na brasa, com molho de camarão, quanto? R$100, toma, entendeu? Quer mais, né? Mas o que acontece? Acabou aquela semana, você volta para a tua vida de sempre. E aí eu estava falando, tá dando volta para a Kombi, né? Alô, aí, quem vai, né? E aí nisso, por exemplo, eu estou lembrando quando eu morava em Campo Grande, aí passava como assim, Santa Cruz, né? Então, aí em relação Não, estou falando de Kombi do ovo. Kombi do ovo, agora eu entendi. Não, porque eu pensei num veículo, né, que, não estou dizendo que eu pegava, mas no veículo que algumas pessoas pegavam, que não era, né, do transporte, né, tal, esse negócio, né, carimbado pela prefeitura, esse negócio todinho. E aí, nesse caso, voltando para cá, para não falar do meu passado que me condena, isso, quando eu era pobre, exatamente, que agora eu sou, não existe mulher em corpo de homem, eu sou rico em corpo de pobre, entendeu como é que é o negócio? Mas eu vou me libertar, e aí nesse caso, vou sair do armário da pobreza e vou prosperar. Mas voltando para cá, aleluia, e aí nesse caso, né, vocês estão rindo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, eu vou estar na plateia, vocês vão estar no palco, fica me zoando. Aí nesse caso, não é praga não, é só um aviso. E aí, é só um louvor. E aí a situação, por exemplo, aí eu cheguei e falei, qual é o problema da gente?
A gente quer isso tudo. Mas aí o indivíduo, ele quer o quê? Cerveja gelada, com a rapaziada, nada pra fazer, né? Ou seja, eu fiz uma citação secular falando sobre Eclesiastes 10. E aí, talvez alguém diga assim, mas que absurdo, o cara que estava visitando o culto, ele sabe do que eu estava falando. Eu conectei com ele. Conectei mais do que se ele ouvisse, né? Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Quantos de nós fala cabal? Eu falando nada para fazer e a vida do cerveja gelada, seguinte, ó, você não vai para Jericoacoara viver desse jeito não, velho, não vai não, entende? Assim, ou seja, você vai ter que batalhar para fazer dinheiro. Se você ficar encostado, você não vai fazer, né? E é claro, você pode até pegar um atalho, mas se o atalho fosse bom, se chamaria caminho. E nesse atalho pode dar ruim. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final, né? E se tratando de nós, preto pobre, literalmente caminho de morte, né? Quem lê, entenda, né? Quem ouviu aí a língua estranha, interpreta. Nesse caso, não, exatamente. Então, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não posso fazer nada. E nesse caso aqui, eu não sei se dá para perceber, há uma citação. É uma citação secular, mas a mensagem divina foi passada, né? Mas é claro, não, se ele citou uma obra que não é inspirada, então ele também não é inspirado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí o povo foi discutindo, né? É a história da teologia, né? Assim, é desse jeito, foi. Quando você leu aí que... Opa, vai, fala. Herodes não estava vivo na época, antes de Cristo, não é esse mesmo Herodes que mandou matar as crianças que ela não percebia Jesus Cristo não, né? Depois você aparece no meu Facebook anterior a esse vídeo, eu falo de todos os Herodes. Mas o que a gente estava falando aqui não é em relação a Herodes estar vivo ou morto depois de Cristo. O que eu falei foi que provavelmente foi escrito em 30 depois de Cristo. Por quê? Porque ele fala, né, do governo dos sucessores de Herodes o Grande, como se assim, não vai durar muito. Lembra? Eu até falei do Bolsonaro, dos bolsonaristas, esse negócio. Então, aí o que acontece? Ele fala assim, isso daí não vai durar muito tempo. É uma demonstração de que quando ele falou, ele fez uma previsão. Ele não está falando como alguém que transcorreu o tempo, olhou e está olhando para trás falando. Não, ele está falando como assim, vai chover semana que vem. E não é assim, que chuva que teve ontem, hein? Deu para perceber? A gente aqui não está entrando no mérito de qual Herodes, de qual época. A gente está falando aqui que o texto possivelmente foi escrito num período anterior a 30 depois de Cristo. Porque fala sobre os sucessores de Herodes, né, de uma forma que assim, não se conclui. E se tratando de um texto religioso, não ia falar um negócio para tirar tinta da trave. Ia falar um negócio para ser batata, entendeu? Continuando aqui, deixa eu ver se... Que horas tem, Neuci? 31? Então a gente tem pelo menos uns 10 minutos aí de alegria. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Letra B. Vamos ficar na letra B pelo que eu estou vendo. Oi. Romanos que não se preocupavam com o grego? Com a cultura. Que não se preocupavam com... Não, eu falei que a ênfase era político-militar. Sim, porque já tinha uma cultura formada, então o embate com os judeus, o grego e o judeu deixou para esses dois e ficou de fora. De certa forma sim, porque acontece, o grego, não sei se vocês lembram daquela passagem da Guerra dos Macabeus contra o Antíoco Epifânio, né? Por quê? O cara veio querer pegar elementos, né, da religiosidade deles e colocar no contexto judaico. Imagina, você é judeu, cheio de nome me toque na sua religião, e aí vem um camarada, vamos sacrificar um porco. Pô, tu quer briga. Entendeu? E aí acontece, o problema é que assim, o grego, como ele está na metafísica, está para além da física, ele vai tanto nas questões filosóficas quanto nas religiosas.
O romano já tem aquela coisa mais política e militar. Tanto que o romano, ele, por exemplo, domina o grego, mas não domina o grego. Ele domina o grego, mas não o grego. Entende? Ou seja, o pensamento grego até hoje está aí, firme e forte, né? Então a gente percebe que o romano, ele influenciou, tanto que a parte política e militar, que na linguagem a gente tem elementos do latim. Na linguagem a gente até tem, mas agora na filosofia é grego. Entende? Na própria compreensão religiosa, você vai perceber que o próprio povo judeu, se você observar, tem um pensamento mais concreto no Antigo Testamento e um pensamento mais abstrato no Novo Testamento. Essa influência, está claro que é a influência grega. Porque antes você morre e vai para junto dos seus pais. Agora você morre, você vai para o mundo não sei o que lá, você vai ver não sei o que, você sobe. O anjo no Antigo Testamento é um cara que vem na tua casa, tá suado, o pessoal quer transar com os anjos, entendeu como é que é o negócio? Rapaz, que filezão, bota esse cara aí pra gente pá, né? Aí, agora o anjo, né, no Novo Testamento é espírito ministrador. Olha como é que a compreensão muda na situação. Então a gente percebe essa influência, né, de pensamento. E no caso, o romano, cara, crê no que você quiser, mas paga o imposto. Mais ou menos por aí. Você tem liberdade religiosa, mas não dá volta não. Paga o que me deve. Deu para entender? No caso do grego, já era o seguinte: vamos mexer no modo de pensar. E aí, né? Agora você percebe que mesmo com resistência judaica, a gente tem a tradução, né, do Antigo Testamento para o grego. Você vê a pressão. É que nem o pessoal fala mal dos Estados Unidos, mas assim, se você for à China, né, você não sabe falar mandarim, até você aprender inglês. Você vai à Alemanha, você não sabe falar alemão, mas inglês lá alguém fala. Você vai ao Japão, você vai no Irã, inglês alguém fala. Você vai a Israel, inglês alguém fala. Então, olha a imposição que a gente sofre, não tem pra onde correr. Eu não quero aprender, é um abuso eu aprender inglês, não sei o que lá, porque eu quero falar a minha língua, eu vou levar minha língua para onde eu for. Vai dar ruim, infelizmente. Deu para entender? É desse jeito.